Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com um super convidado, Marcos de Mário, estará aqui com a gente com o tema Amando um ao outro. Nesse momento tão importante da humanidade, ele nos traz esse tema muito importante para o dia de hoje. Marcos de Mário, que é palestrante, é escritor, espírita, educador, tem vários livros publicados, belas obras. Ele que é um bom divulgador da doutrina espírita, ele que trabalha pela educação, nos traz tanto aprendizado. Já esteve aqui com a gente e hoje, claro, estará aqui com a gente novamente, trazendo esse tema tão importante na data de hoje. Como sempre, eu peço a todos que participem, mandando suas perguntas, suas dúvidas, para a gente tirar o máximo do nosso convidado. Eu vou adicionar o Pena e o Luiz Eduardo com a gente. Lembrando a todos que depois que termina essa live aqui no Instagram, ela fica disponível no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos. Lá você acessa todas as nossas lives. Boa noite, Edu! Seja bem-vindo! Uma boa noite e mais uma live hoje com um super convidado, Marcos de Mário, estará aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu querido. Ô, Du, tá sem som. Você, para mim, tá sem som. Vamos lá, o Eduardo tá sem som para mim. Eu acho. E agora, Du? Agora perfeito, meu querido. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rômulo, você, ao Pena e ao Marcos, né, que disponibilizou esse dia de hoje para nos ajudar a fazer a live. E a Elia, tá vendo só? E vamos ter uma referência maravilhosa nessa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Peninha. Seja bem-vindo. Boa noite, quem é da noite, e bom dia para quem é do dia. Mais uma noite, um prazer enorme estar com vocês. Vamos para mais uma noite, o nosso convidado aí é muito bom. Esse é bom. Boa. São os livros. É isso aí, então vamos para mais uma live. Vamos lá. É o livro do Marcos de Mário, né? Um dos lindíssimos livros. Eu tive a oportunidade de adquirir esse livro, de ler. Ele autografou aqui para mim também. Vamos convidar, vamos adicionar já o nosso convidado para a gente não perder tempo, né? E hoje um tema muito importante, né? A gente escolheu, o Marcos escolheu esse tema já faz algum tempo e hoje numa data tão especial. E aí está o nosso amigo Marcos. Boa noite, gratidão. Seja bem-vindo à nossa live. Gratidão por ter aceito novamente o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu estava falando aos nossos amigos, falei um pouquinho de você, escritor, educador, palestrante espírita, tem vários projetos, canal no YouTube, é um guerreiro da luz, né? Um divulgador da doutrina espírita, trabalha pela educação, né? Estava mostrando aqui a capa desses dois brilhantes livros seus também, que eu tive a oportunidade de ler. Seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Hoje com um tema amando um ao outro tão importante. A gente iniciou mais uma guerra, o planeta vivendo agora Israel e o Hamas, Ucrânia e Rússia. Quanto que a gente precisa de amor um ao outro, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rômulo, aos queridos companheiros que vão participar desta live. É um prazer estar com vocês. Agradeço por essas palavras que eu não mereço, porque estou aqui apenas fazendo alguma coisa pela divulgação do Espiritismo. E espero que hoje, nesse bate-papo, nós possamos aprofundar essa questão do amor e, como você acabou de colocar, realmente estamos muito necessitados diante dos últimos acontecimentos no mundo. Muito verdade, né? Um momento muito crítico da humanidade, onde se o amor estivesse presente, nada disso estaria acontecendo, né? A gente não estaria vendo tanta barbaridade acontecendo, né? São cenas que lamentam, né? As cenas que a gente está assistindo, que a gente está vendo, os dizeres, o que está acontecendo lá. O amor, se estivesse presente ali, nada disso
estaria acontecendo com toda a certeza do mundo. Também te agradecer, né, Marcos? Você que esteve com o Orso lá em Campinas, fiquei sabendo lá, parabéns. Eu mandei mensagem para você e para o Orson, né? Uma dupla, dois caras que eu admiro e que eu aprendo muito com vocês. Edu e Pena, querem falar uma boa noite para o nosso convidado para a gente já entrar aí no assunto. Eu quero sim. Marcos, realmente mais um prazer de ter você com a gente, né? Você já está fazendo um amar ao outro, né? Disponibilizando o teu horário, né? Para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. E a sua explanação ela é simples, é objetiva. Ela toca o coração das pessoas. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. De verdade, é um prazer enorme ter você com a gente. Uma boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Uma boa noite a você, um grande abraço também. Peninha? Ô, Marcos, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Uma grande alegria estar com você. E uma curiosidade, Marcos, eu convido várias pessoas do meu meio para assistir a live. E várias pessoas como é que eu posso dizer? Ficaram abismados com o seu tema. Todo mundo comentou, amando um ao outro. Eu acho que nós estamos sentindo falta de amor aí, hein? Chamou a atenção? Tá bom? Uma boa palestra para você. Muito obrigado, Vena. Realmente, com certeza estamos necessitados de amor, estamos sentindo a falta de amor. Com certeza. Muito obrigado, um abraço para você. E lembrando, né, Marcos, que o tema você havia escolhido há um tempinho atrás, a gente tinha conversado antes, não tinha ainda essa questão de Israel lá, não estava acontecendo. Sim, estava acontecendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas mesmo que isso não estivesse acontecendo, o mundo necessita sempre de amor, né? A gente sabe, né, Marcos, que o nosso mestre, quando aqui esteve, ele veio nos ensinar a amar uns aos outros, né? O seu ensinamento, a sua pedra angular do seu ensinamento foi o amor, o perdão, a caridade, né? Então, o quanto é importante a gente fazer uma live hoje, um bate-papo, né, entre amigos, para a gente colocar esse tema tão fundamental nas nossas vidas, principalmente para nós que divulgamos a doutrina espírita, que somos espíritas, né? O quanto a gente aprende, o quanto está baseado o espiritismo, claro, dentro dos ensinamentos, da codificação do Kardec, mas, claro, dentro do Evangelho de Jesus, que é a lei de amor e a lei de caridade. Meu amigo, a palavra é toda sua, pode iniciar a sua explanação. Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, muito bem, Romulo. Vamos então iniciar. E vamos iniciar desejando a todos paz em seus corações, que possamos, através da doutrina espírita, realizar mais alguns aprendizados tão necessários a todos nós, para que possamos, então, compreendendo a doutrina, sermos transformadores de nós mesmos e do mundo. E eu inicio contando uma história. A história de um educador não espírita. Ele não tem nada a ver com a doutrina espírita, provavelmente ele nem conheceu o espiritismo, mas ele tem tudo a ver com o amor, com o tema de hoje. Esse educador, aqui no Brasil, ele é conhecido como um autor de livros de autoajuda, mas ele é muito mais do que isso. Estou me referindo a Léo Buscaglia. Léo Buscaglia é um norte-americano, ítalo-norte-americano, já que ele é descendente de família italiana que imigrou para os Estados Unidos. Léo Buscaglia era formado em pedagogia, em filosofia, também psicologia, e era professor da Universidade do Sul da Califórnia. O Léo Buscaglia era muito estimado, muito bem considerado pelos seus colegas professores, também pelos alunos e a própria direção da universidade. E ele tinha uma turma de alunos, e dessa turma de alunos se destacava uma aluna, uma jovem, que prestava muita atenção às aulas, participava, fazia perguntas, e o Léo Buscaglia ficava muito feliz com isso, e achava que ela era uma excelente aluna. Mas aí teve uma semana que essa aluna simplesmente não compareceu às suas aulas. Então, pela segunda semana, e de novo a aluna faltou às suas aulas. E ele, sem saber por quê, foi então
perguntar na secretaria da universidade, conversar com os colegas dela, para saber se estava acontecendo alguma coisa com essa aluna. E aí ele recebeu uma informação impactante. Professor Léo, o senhor não está sabendo, não, o que aconteceu com ela? Não, tanto que eu estou pedindo informações. Ela se matou, cometeu suicídio. Aí o Léo Buscaglia levou um choque. Como assim? Como assim que ela cometeu suicídio? Era uma excelente aluna, participativa. Aliás, eu a considerava a melhor aluna que eu tinha. Mas que problemas que ela carregava, que eu nunca percebi nada. E aí o Léo Buscaglia se questionou enquanto professor. Como que eu nada captei daquela jovem? Como que eu não sabia que ela carregava dramas pessoais? Ele então começou a fazer uma meditação, uma introspecção, e chegou à conclusão que ele não era aquele bom professor que ele imaginava que fosse. Ele era um péssimo professor, porque ele não sabia captar as emoções, os sentimentos, nada dos seus alunos. Ele pediu uma licença e viajou e foi para a Índia. Lá na Índia ele conheceu o budismo. E durante 2 anos ele meditou, ele estudou as questões da espiritualidade, até que retornou aos Estados Unidos e à universidade. Foi conversar com o reitor, que era seu amigo, e disse, olha, pode acabar com a licença, vou voltar. E o reitor, exultante, que beleza, Léo Buscaglia vai voltar a dar aula aqui na universidade. Aí o Léo disse assim, mas eu tenho um pedido. Pode pedir. Bom, eu não quero voltar a dar aquelas minhas aulas como eu dava antes dentro do curso. Eu quero fazer algo diferente. Muito bem, disse o reitor. E o que você quer então fazer? Eu quero aqui na universidade dar aula de amor. Aí o reitor olhou para o Léo Buscaglia, assim, Léo, você está bem? Professor pedido para dar aula de amor? Mas que coisa mais esquisita, mais estranha. E o Buscaglia disse a ele, claro, eu estou muito bem, obrigado. Mas como assim você quer dar aula de amor? Eu não entendi nada. É o seguinte, eu quero dar um curso de extensão universitária sobre o amor. Aí o reitor olhou para ele e disse assim, Léo, eu sou muito seu amigo, você é muito bem considerado, mas eu vou falar com toda franqueza, essa sua ideia é muito esdrúxula, isso não vai passar de jeito nenhum. Tá, mas é isso que eu quero fazer. E entregou o plano para o reitor. O plano só tinha uma folha. E não tinha um currículo, não tinha conteúdo, né? E o reitor olhou e disse, tá, você está me dizendo aqui concurso de extensão, o tema é amor, a finalidade e tal, mas você vai ensinar o quê? Não sei, porque é um curso para aprendermos o que é o amor. É isso. Aí o reitor coçou a cabeça, eu não sei, o Léo Buscaglia ficou 2 anos fora, peregrinou pela Índia, levou o choque do suicídio lá daquela sua jovem aluna, eu acho que ele não está bem da cabeça, mas enfim, vamos lá. E depois de um debate muito longo no comitê da universidade, o Léo Buscaglia acabou convencendo seus pares a fazer o tal curso de extensão universitária sobre o amor. 200 alunos se inscreveram. E ele começou dizendo o seguinte, nós estamos aqui nesse curso para aprendermos o que é o amor, para aprendermos o que é amar. Então, nós vamos iniciar exatamente por aí. O que é o amor? Podem falar. E aí o curso começou. Fez sucesso. Os alunos começaram a debater, pesquisar, a se colocar, falar de si mesmo, os problemas de relacionamento com os outros. Mas pelos corredores da universidade, quando o Léo Buscaglia passava, os cochichos começava. Olha lá o professor do amor, sabe-se lá o que é que eles estão fazendo lá naquela sala. E alguns caras dizem, e aí, Léo, tá praticando muito sexo?
que é a confusão que normalmente se faz, mas o Léo Buscaglia levou a coisa em frente. No segundo ano, 800 alunos da universidade se inscreveram. Obviamente que teve que se fazer uma lista de espera, porque não era possível atender os 800. Um dia um aluno solicitou licença ao Léo Buscaglia para gravar a aula, que não era aula, né? Porque na verdade era um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui. Gravou. E o pai desse aluno trabalhava numa TV local. Ele, então, apresentou o vídeo ao pai. O pai assistiu e disse, puxa, isso aqui é muito bom. Eu vou levar para o produtor tal para nós vermos isso num programa. E aí, então, fizeram uma reportagem sobre o curso Amor na Universidade do Sul da Califórnia, tendo à frente o Léo Buscaglia. Bem, indo para a televisão, o Léo Buscaglia começou a receber pedidos de entrevistas e quiseram que ele gravasse. E o Buscaglia começou a ficar famoso. Daí, então, ele começou a fazer palestras e das palestras surgiram também vídeos e livros. E entre os livros, este aqui que vai aparecer agora aqui na telinha, Amando uns aos outros, nosso Léo Buscaglia. E ele, então, embora não fosse religioso do ponto de vista formal, de pertencer de fato a alguma religião, ele captou aquilo que nós iniciamos aqui na live, né? Está faltando amor. E está faltando amor porque a maioria das pessoas não sabe o que é o amor, não sabe cultivar esse sentimento nos relacionamentos. Então a primeira coisa a fazer aqui é definir amor. Ele dá a sua definição, que nós vamos ampliar com o Espiritismo. Dizem os espíritos, nas obras da codificação espírita, e em especial em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é o maior dos sentimentos. Que o amor é o sentimento por excelência. E que esse sentimento foi plenamente vivido e ensinado por Jesus. Mas dizer que o amor é sentimento não fala muita coisa para nós. É preciso, então, agora entender o que é sentimento. E aí, então, nós vamos estudar e vamos compreender que sentimento é disposição afetiva de um ser para outro ser. Então, quando eu digo que amo alguém, estou dizendo que estou disposto afetivamente a caminhar com esse alguém, a construir a minha vida com a vida desse alguém. Mas se nós colocarmos a palavra sentimento no plural, e aí falarmos em sentimentos, aí nós já estamos falando do conjunto das qualidades morais que falam de nós, ou o conjunto das virtudes. Porque a partir do amor é que nós vamos ter as virtudes, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade e assim por diante. E tudo isso precisa ser colocado em prática nos relacionamentos. Aliás, e o Léo Buscaglia também chegou a essa conclusão, somos seres de relação. Nós estamos aqui no mundo prioritariamente para aprender a nos amar. Embora algumas pessoas pensem que estejamos aqui no mundo com a prioridade de nos matar. Mas não é isso. Nós estamos aqui para aprender a nos amarmos. Mas alguém vai nos perguntar, e por que eu tenho que amar o outro? O Espiritismo tem uma resposta muito boa para isso, porque o outro é seu irmão, é sua irmã. Como assim? Porque todos fomos criados por Deus. E se temos um Pai único, é claro que somos irmãos, porque somos filhos desse Pai. Tudo bem? Mas e daí? E daí é que você está nesta encarnação, ou nesta existência, para dar continuidade ao seu progresso.
não apenas intelectual, embora esse progresso também seja importante, mas também moral. E para realizar um progresso moral, só através do amor. Mas alguém ainda vai nos perguntar, mas por quê? Porque somos destinados a chegar à perfeição. Ou seja, um dia, todos nós seremos espíritos puros. É o que está lá em O Livro dos Espíritos, na famosa escala espírita, lá na questão de número 100. Ou seja, eu, que hoje sou cheio de imperfeições, de vícios, que luto ainda com paixões, às vezes até degradantes, um dia eu serei um espírito puro, um espírito perfeito. Mas como que eu vou saber fazer isso? Aí os espíritos superiores respondem, olha para Jesus. Porque Jesus é o nosso guia e modelo, o espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra. Portanto, é seguir Jesus. Jesus teve raiva de alguém? Não. Jesus desejou o mal para alguém? Não. Jesus se irritava com as pessoas que iam atrás dele? Não. Jesus atendia todo mundo? Sim. Jesus era paciente totalmente, até quando ele esteve lá na casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, né? Que Marta vem lá de dentro da casa, afobada, irritada, interrompe Jesus, que está lá conversando com os discípulos e os demais, e diz, Senhor, quer fazer o favor de pedir para minha irmã, a Maria, levantar daqui e me ajudar lá dentro para preparar a refeição para todo mundo? Jesus olha para Marta, tranquilo, paciente, e diz assim, Marta, Maria escolheu a boa parte. Não é sempre que eu estou aqui. Não perca a oportunidade desta convivência e de aprendizado. Esquece a refeição, não é o mais importante. Quem está aqui na sua casa neste exato momento? O Mestre, o Senhor, não é mesmo? Então, senta do lado da sua irmã para compartilhar deste banquete das lições divinas que estamos tendo aqui. Então ele serena Marta, a coloca lá sentada, tranquilo, ele não reclamou absolutamente nada, mas compreendeu a situação em que ela se colocava, mas mostrou a ela, olha, você tem livre-arbítrio, você pode fazer a sua escolha. Fica lá para dentro preocupada com a alimentação do grupo ou senta aqui para aprender as lições da vida eterna. A escolha é sua. A sua irmã fez essa escolha. Acredito que seja a melhor, mas isso é com você. Então Jesus é o nosso modelo. E onde nós vamos praticar o amor? Essencialmente na família, no lar. Porque nós somos espíritos que estamos aqui reencarnados, trazendo débitos do passado, muitos problemas de relacionamento. Deus nos coloca novamente juntos para que possamos agora, nesta existência, superar esse passado. E tem que ser junto mesmo, com este e aquele, porque a lei de amor é que deve entre nós. Ora, isso exige paciência, tolerância, calma, respeito aos direitos do outro e trabalhar consigo mesmo, porque nós sempre queremos corrigir o outro, exigir do outro, criticar o outro, acusar o outro, mas esquecemos de nós. Aí vamos fazer uma pergunta. Por acaso, já somos espíritos perfeitos? Que não tenhamos nada que corrigir em nós? Então, antes de dizer, você não tem paciência, é melhor olhar para si mesmo para pensar, eu tenho paciência nesse contexto? Você precisa me compreender, mas eu faço esforços para compreender aquele
que está comigo, ou aquela pérola. Quando você, que já conhece o Evangelho, vai se modificar, quando é que você vai se melhorar? E você está apontando o dedo lá para o outro, lá colocando o dedo na ferida lá do outro, mas não está olhando para si mesmo, porque você já está cometendo um erro, porque não se deve acusar destruindo. Bom, então, na verdade, a fala deve ser direcionada para você. Marcos, quando você vai se corrigir nisso? Quando é que você vai se melhorar? Porque você já conhece, você estuda, você nem poderá chegar para Jesus com a desculpa da ignorância. Porque não vai colar, porque ele sabe que você sabe. Então é você que tem que fazer os esforços. Porque você fazendo esforço, você será exemplo. E aí, sendo exemplo, o exemplo arrasta. Pode levar tempo, é óbvio, porque nós não podemos atropelar a consciência daqueles que vivem conosco. Nós não podemos cercear a liberdade de cada um. Mas relacionamento é isso, em que eu tenho que abrir mão de certas coisas, eu preciso fazer a renúncia a algumas coisas para que o amor, enquanto sentimento, possa realmente estar presente nessa relação. Porque é muito fácil falar da boca para fora, eu te amo. Isso é fácil. Mas a questão toda é cultivar esse sentimento, é regar esse sentimento e deixá-lo, de fato, crescer. Então, antes de falarmos o eu te amo, é preciso medir a profundidade disso e até que ponto estamos dispostos a abrir mão da nossa individualidade egoísta, porque esse é o nosso grande problema. Nós somos muito egoístas. Como aquela clássica cena, quando você chega assim e diz assim, mulher, estou indo para o Maraca com os meus colegas assistir meu time. Maraca é no caso aqui Rio de Janeiro, Maracanã. Estou indo lá. Aí ela olha para você e diz assim, mas você nem me falou, nem me disse nada. E eu já ia preparar um almoço especial para nós. E eu preciso falar? Você sempre soube que o meu negócio é a minha turma e o futebol. Então, não começa, hein? Não começa, tá? Estou indo. Fui e não tenho hora para voltar. Ainda mais se o time ganhar, porque aí eu vou para a comemoração. Você está sendo totalmente egoísta. Você está atropelando o outro que você diz que ama. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque é amando um ao outro, no lar, no seio da família, que vamos conseguir realizar o amai-vos uns aos outros, para conseguir levar isso para a sociedade, então, numa escala maior. Essa é a visão que o Espiritismo tem, e essa é a minha fala inicial para abrir agora, para esse nosso bate-papo, senão daqui a pouco eu faço uma palestra, um seminário, vou ficar 3 horas aqui falando, e não é o objetivo desta live, não é mesmo, Rômulo? Nossa, Marcos, a gente ficaria aqui 3 horas vendo você falar, é prazeroso, né? Realmente é tudo isso que você falou, né? Eu vou passar a palavra para o Eduardo, já que eu já falei também. Edu, a palavra é toda sua, meu amigo. Vamos começar o bate-papo. Vamos lá, Marcos. O que eu vejo assim, você falou de ter experiências, de ter encontros. Você, desculpa chamá-lo de você, vai em várias palestras, várias lives. O que você, com a tua experiência, nós aqui estamos fazendo a nossa parte no Papo de Amigos, como sempre fazemos com todos os convidados. O que você pode falar? Eu vou falar em números, porque de repente, falar em esplanada, eu vou tomar um tempo grande. Na sua visão, no seu íntimo, no seu conhecimento, qual é o percentual da falta de comprometimento da sociedade que vivemos? Por quê? Você vai numa casa espírita, né? Tem 10 que estão lá
por amor, por necessidade, tem 10 que vão para passear. Você vai numa igreja católica, idem, né? Você deve conhecer e ver essas coisas por aí. Então, qual que é o percentual? Nós sabemos tudo que você falou maravilhosamente bem, que Jesus sempre nos ensinou a amar ao próximo, né? Como a nós mesmos, a caridade e tudo. Então, um número assim para eu... Você falou, vou no Maraca, tal, não avisou ninguém. Eu também não quero ter um número de percentual para colocar no meu coração, que é o percentual. Mas na sua visão, pela sua experiência, pela tua vivência, qual que seria o percentual? Porque sabendo do percentual, nós podemos atingir, olha, eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar ali. Mas sabendo o número de partida, a gente começa a ter uma ideia. Na sua visão, qual que é o percentual, 20%, 30% da nossa sociedade? Que eu vejo que ela deixa de acreditar e quando tem a necessidade de uma urgência, uma necessidade, ela começa a acreditar. De repente é tarde demais, né? Bem, é difícil estabelecer assim, um percentual, um número, mas nós temos uma certa medida olhando para nós espíritas, os centros espíritas, no pós-pandemia. Antes da pandemia da Covid-19, o movimento espírita ia muito bem, obrigado, centros espíritas cheios, muitos, aliás, lotados. Aí veio a pandemia. Tivemos que obedecer às ordens públicas sanitárias, ficamos um tempo com os centros espíritas fechados, e paulatinamente eles começaram então a reabrir e a voltar às suas atividades presenciais. Qual é a maior queixa hoje dos dirigentes dos centros espíritas? Cadê esse povo que antes da pandemia lotava as dependências do centro espírita? E não estamos falando só dos frequentadores aqui de reunião pública ou tratamento espiritual, mas dos próprios trabalhadores, aqueles engajados também com as atividades do centro espírita. O Rômulo, aqui no início, falou que eu estive com o Orson Carrara em Campinas, porque a USE Intermunicipal de Campinas fez todo um evento comemorando os seus 70 anos de existência. O dirigente do Centro Espírita lá de Campinas, que sediou o evento, que é o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, aliás, uma instituição muito bem montada, ele estava nos dizendo que, em média, antes da pandemia, a casa recebia, por semana, 6.000 pessoas. Eles retornaram a todo vapor, com tudo que sempre fizeram, assim que foi possível, e apesar de todos os esforços, hoje eles estão com 1.800 pessoas por semana. É uma queda drástica, né? Quer dizer, reduziu, né, em 2/3. Então, para nós termos ideia dessa questão do comprometimento. E é interessante que, recentemente, encontrei no supermercado uma companheira que eu já não via há um certo tempo e perguntei como é que ela estava e se ela ainda continuava lá no Centro Espírita, onde eu a conheci. E ela disse, não volto mais para o Centro Espírita, sabe que eu tenho muito medo, essa questão do vírus e coisa e tal. Então agora o meu negócio é só assistir a live no Instagram do Rômulo, né? Não quero saber de mais nada. Agora é interessante que ela estava no supermercado, o supermercado é cheio de gente, né? Ela circula da rua, deve pegar ônibus, enfim, deve ter ido assistir o show do seu cantor favorito. Não temos absolutamente nada contra isso. Nós espíritas temos que viver a vida normalmente. Mas o centro espírita é que é o local perigoso. Eu não entendo isso, porque no centro espírita é onde nós temos o apoio, a assessoria, o auxílio dos espíritos superiores, dos bons espíritos. Tem uma equipe espiritual toda lá, também para nos proteger, para trabalhar conosco. Por que o vírus da Covid só vive dentro do centro espírita? Bom, de repente está querendo aprender sobre vida após a morte, evangelho, até pode ser, mas não tem lógica nesse tipo de comportamento. Então, o que nós vemos, Edu, é isso. O comprometimento nosso, no caso aqui, com a causa, que é o espiritismo, com a própria casa, que é o centro espírita, e esse comprometimento com o outro, realmente tem deixado muito a desejar. Você falou em 30%, mas é melhor nós trabalharmos de 50% para cima. Essa é a minha percepção. Peninha,
Obrigado. Ô Marcos, a nossa sociedade, hoje, ela está contaminada por diversos setores. Um deles é isso que você acabou de falar, né? Eu não posso ir no centro espírita, por exemplo, porque lá está o vírus, mas eu posso ir no boteco, eu posso ir no futebol, ou por aí vai, né? Na verdade, o que nós vemos hoje, que a grande maioria das pessoas, elas estão numa busca desenfreada por uma coisa, que é a felicidade. Não encontram a felicidade e caem no vazio. Então, puxando para o seu tema da palestra, o amor depende da felicidade ou a felicidade depende do amor? Amor e felicidade caminham juntos. Mas você fez uma colocação muito importante mesmo. Nós temos visto toda uma geração de mente vazia e olhar perdido. Falta à nossa juventude e às pessoas de uma forma geral um sentido maior para a vida. E por faltar esse sentido, as pessoas procuram a felicidade não no amai-vos uns aos outros, mas procuram a felicidade na satisfação das paixões, dos vícios. Na matéria. Na matéria, exatamente, a posse das coisas materiais. E eu não sei se vocês sabem, mas já foi constatado através de estudos propiciados pelo Espiritismo, que a morte, ela tem um problema muito sério. A morte, ela é seletiva e um tanto quanto cega. E nós ainda não entendemos isso. Porque toda vez que ela chega, ela não leva conosco o nosso dinheiro, as nossas roupas, a nossa casa, o nosso carro e o nosso celular. Gente, nem o celular, como é que eu vou viver o mundo espiritual sem o celular? A morte não leva. Ou seja, tudo que é da matéria, na matéria fica. E nós não conseguimos aprender ainda isso. E aí nos esfalfamos, lutamos, perdemos energias por todas as coisas materiais. E quando conseguimos tê-las, achamos que conquistamos a felicidade. Mas logo depois vem um vazio. Porque não há dinheiro no mundo, não há posses materiais no mundo que de fato possam trazer felicidade. A felicidade está no amor. O amor é o caminho para a paz e para a felicidade. Porque quando eu amo e permito que os outros também me amem, eu consigo ser feliz, mesmo sendo pobre, remediado, mediano na sociedade, ou rico. Tanto faz como tanto fez. Aliás, vou até ler aqui, você vai me permitir, o Léo Buscaglia, aqui nesse seu livro que eu mostrei aqui, Amando Uns aos Outros, ele conta uma historiazinha muito significativa, ela é curta, que é a seguinte, né? Que é uma espécie de fábula. Tá? Uma garotinha, ela estava andando pelo campo, quando viu uma borboleta espetada em um espinho. Muito cuidadosamente, ela a solta e a borboleta começa a voar para longe. Então, ela volta transformada numa linda fada. Por sua bondade, ela diz à garota, vou conceder-lhe seu maior desejo. A garotinha pensou por um momento e replicou, quero ser feliz. A fada inclinou-se até ela, sussurrou algo em seu ouvido e desapareceu subitamente. A garota crescia e ninguém na terra era mais feliz do que ela. Sempre que alguém lhe perguntava sobre o segredo de sua felicidade, ela sorria e dizia, eu escutei uma fada boa. Quando ela ficou bem velha, os vizinhos temeram que o seu segredo fabuloso pudesse morrer com ela. Diga-nos, por favor, eles imploravam, diga-nos o que a fada disse. Agora a amável velhinha simplesmente sorriu e disse, ela me disse que todas as pessoas, por mais seguras que pudessem parecer, precisam de mim. Ou seja,
nós todos precisamos uns dos outros. E isso é o amor. E é isso que gera a felicidade. Exatamente. Lindo ensinamento, né, Marcos? Quando você estava falando a questão do quando a gente morre, né? Não vai o celular. Domingo eu tive o prazer de assistir uma palestra do Haroldo Dutra, Ribeirão Preto. Ele estava na Feira do Livro Espírita em Ribeirão Preto, que está comemorando 50 anos. E ele falou algo muito parecido com o que você falou e me veio tão forte à mente. Ele falou assim: alguém já viu, acompanhando um enterro, acompanhando um velório, um caminhão de mudança? Não vai, as coisas materiais ficam aí. E ele falou bem, quando a gente passa, é muito apegado à matéria, a gente passa no plano espiritual, nós somos mendigos espirituais. Nós chegamos lá desprovidos de tudo, de conhecimento, de amor, né? De benevolência, de indulgência. O quanto é importante a indulgência no mundo atual, né? Quando a gente começa a colocar a caridade, que envolve tudo isso, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, está presente o amor. Por isso que Kardec, entendo eu, organizou a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Ele colocou numa única lei, a lei de justiça, amor e caridade, né? Porque não existe justiça sem amor, não existe caridade sem amor. Então o amor, ele está presente em tudo que nos rodeia, né? Quando a gente coloca esse sentimento, como você muito bem disse, né? A gente coloca em tudo, tudo se modifica, né? Hoje o mundo, ele é muito materialista, ele é muito egoísta, ele é muito mediatista. Hoje as pessoas querem tudo muito rápido, querem construir uma vida e esquecem do essencial, que são as coisas simples. O conviver em família, o perdoar, o aceitar as imperfeições daquele companheiro. Quando a gente aceita a imperfeição daquela pessoa, nós estamos dando o direito também de a gente... Quando a gente começa a aceitar as imperfeições e saber que aquela pessoa, aquela imperfeição, um dia ela vai terminar. Porque nós somos espíritos rumo à perfeição. Então, tudo aquilo que você vê numa pessoa que às vezes te incomoda, que às vezes você critica, aquilo é passageiro, aquilo é temporário. O espírito, ele não é assim. Ele vai ser um espírito perfeito. Então, nós temos que ter essa visão. Eu não sei se é isso, Marcos, até vou te fazer a pergunta. Você acha que falta mais à população uma visão mais ampla da imortalidade da alma, independentemente da religião? Nós sabemos que a grande maioria das religiões fala de vida após a morte. Quando morre, vai para o paraíso, ou vai para o inferno, ou vai, seja qual seja a denominação. Mas você acha que nós conseguimos passar essa visão da imortalidade, as pessoas sofreriam menos, teriam menos ansiedade, menos depressão, conseguiriam viver mais o hoje, sabendo que o amanhã depende do hoje. Porque, às vezes, tem pessoas que passam uma encarnação inteira presa ao passado, com mágoa, alimentando mágoa, ódio, vingança. Mas, como você disse, Jesus não tinha nada disso. Jesus nunca apontou a falha de alguém. Então, será que falta a todos nós essa visão mais ampla da imortalidade da alma, da indulgência para com as pessoas? Com certeza falta. Nos falta também a espiritualidade, nos entendermos enquanto almas imortais, que estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar, para aprendermos a nos melhorar, realizando o trabalho do autoconhecimento e da autoeducação. Não é por outro motivo que o Espiritismo se caracteriza por ser uma doutrina de educação dos homos. E é por isso que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, por exemplo, nas questões 685A a 796, 917, entre outras,
ele defende a necessidade da educação moral. Mas não é uma educação moral trabalhada em cima de dogmas, de ideologias, nada disso. A educação moral que vai levar o ser humano, esse espírito reencarnado, a fazer uma tomada de consciência, a se ver enquanto um ser imortal, de que existe vida futura e que nós respondemos pelas nossas ações perante a lei divina. Isso vai nos levar a uma educação que vai, então, corrigir as más tendências que estamos trazendo enquanto espíritos que já tivemos outras existências. Uma educação que vai potencializar o desenvolvimento das virtudes que já possuímos e que estão desenvolvidas até um certo grau, mas essa educação vai nos auxiliar, então, a desenvolver mais e mais. Uma educação que vai fazer com que, paulatinamente, coloquemos a nossa inteligência a serviço do bem coletivo, que afinal estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar. Uma educação moral que vai fazer com que compreendamos a necessidade da ética e de superarmos o que estamos trazendo do passado. Hoje, enquanto estamos aqui fazendo essa live, nós sabemos que está acontecendo a guerra entre Israel e o grupo Hamas, que representa a parte lá dos palestinos. E muitas pessoas estão se questionando o que está acontecendo lá no Oriente Médio. O que está acontecendo lá é a predominância do orgulho, do egoísmo, da intolerância milenar. Porque aquela região pertenceu aos judeus até o ano 70, quando o Império Romano atacou Jerusalém e decretou a dispersão, a chamada diáspora dos judeus pelo mundo. E, segundo o decreto do imperador romano, os judeus não poderiam mais habitar a Palestina. O que vai acontecer a partir do ano 70? Vai acontecer que, progressivamente, a Palestina e toda aquela região ela passou a ser, então, habitada pelos povos árabes de todo o Oriente, até que vai surgir o islamismo com o Maomé, e aí, então, eles predominam. Os judeus só puderam voltar à sua chamada terra sagrada em 1947, quando a Organização das Nações Unidas, a nossa ONU, acabou, então, decretando a existência do Estado de Israel. Mas, obviamente, que deveria ter decretado também a existência do Estado da Palestina, não é mesmo? E o problema é que ambos esses povos consideram que aquela região é a sua terra sagrada. Então, inclusive que para fazer o Estado palestino, os palestinos exigem que Jerusalém, que é sagrada para os judeus, seja também a capital deles. Ou seja, que Jerusalém tem que ser dividida entre a Jerusalém ocidental, que ficaria então para o Estado de Israel, para os judeus, e a Jerusalém oriental, que ficaria para os palestinos islâmicos. Gente, isso aí é milenar e tem que ser superado. E ambos os povos são religiosos. É uma incongruência você vê-los se debatendo um contra o outro, como, num passado recente, nós víamos na Irlanda a luta entre católicos e protestantes, que varou mais de uma década. Mas católicos e protestantes são cristãos. Em tese, deveriam seguir os ensinos morais de Jesus. Então, nós precisamos combater o egoísmo e o orgulho. Para fazer esse combate, somente a educação moral. Mas uma educação moral que trabalhe a espiritualidade, a humanização, essa visão imortalista da vida, quando então passaremos a compreender que não vale a pena nos
matarmos aqui na Terra por coisas que vão ficar e que as novas gerações vão acabar assumindo. Então nós estamos muito necessitados de uma educação, tanto na família quanto na escola, que nos leve a aprender a perdoar, a renunciar, a tolerar, a compreender, a procurar sempre o diálogo com base na fraternidade e na solidariedade e, finalmente, e em síntese, uma educação moral que nos leve a nos amarmos, que é o que está faltando, inclusive, para conseguirmos cumprir esse processo evolutivo de chegarmos ao mundo de regeneração. Muito bem. Peninha, Peninha vai ler as pessoas que estão online aqui, que entraram na nossa live, e depois eu vou ler os comentários, tem bastante comentário também. Então, Marcos, nós vamos ler só um pouquinho, porque as pessoas fizeram vários comentários importantes, a gente vai dar uma luzinha. Pena, é com você agora, meu querido. Vamos agradecer a todas essas pessoas que toda semana têm nos acompanhado, dando o ar da graça e deixando a nossa live cada dia melhor e cada dia mais instrutiva. O Adriano, a Débora, a Leninha, o Toninho, o Oswaldo, a Regina, Maria da Graça, a Dona Sônia, a Daniele, a Fátima, Maria José, a Lúcia, José Carlos, Teixeira Lanches, a Ana, Maria Aparecida, a Gi, a Arida, a Rosana, o Gilson, Aldenice, Lúcia Helena, Júnior Coelho, Juninho Marques, Mãe Libras, Soninha, o Daniel, a Marisete, a Dona Zélia, o Luiz Carlos, a Marli Pilon, o Reinaldo, meu amigo, que está aqui hoje junto com a gente, Luiz Antônio, o Fábio, Silvia Parelli e a última que entrou, a Maria Eduarda, só que o Ari Catuta também já chegou agora aí também, né? O nosso grande amigo. Obrigado a todos e vamos em frente. Um abração para o Ari também, está sempre acompanhando a gente. Eu vou ler alguns comentários aqui, tá, Marcos? Que as pessoas foram falando durante a explanação, durante esse bate-papo. A Ana Stank colocou assim, quanto ensinamento, está agradecendo aqui, né? Deixa eu ver quem mais. A Dona Fátima colocou, geração de hoje se afastou de Deus, falta de amor, só as festas que não tem Covid, né? A juventude hoje. Aí a Dona Fátima também colocou, o amor cura e salva. A Marisete colocou assim, conheci tantas pessoas muito ricas e tristes, depressivas, sem uma razão para continuar vivendo. E pessoas muito pobres com uma felicidade contagiante. Foi aqui o comentário. Deixa eu ver quem mais aqui. Luiz Carlos dando boa noite. A nossa amiga Marli. Deixa eu ver. A Marli, um grande abraço a todos. Desculpa pelo atraso, tá perdoada. Vamos lá. Se tem aqui a Dona Sônia. A Dona Sônia já é nossa parceira, viu, Marcos? Eu penso que todos nós, por mais leigos que somos, todos temos conhecimento da teoria, porém, poucos, ou melhor, quase ninguém, põe em prática. E aí a dificuldade da evolução espiritual. Foi o comentário da Dona Sônia. O nosso amigo Fábio também entrou aqui, tá dando um abração para o Fábio, o Ari, né? Colocou um abraço a todos, deixa eu ver. Bom, colocamos todos os comentários já em dia. Marcos, eu gostaria... Odu, você quer fazer alguma pergunta para o Marcos? Tá sem som, viu, Edu? Tá sem som. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou? Tá ouvindo? Então é o seguinte, eu queria falar para o Marcos que todas as agências de viagem, todas, estão lotadas. Vai muita gente para a Índia fazer essa reflexão que ele falou, viu? E muita gente está precisando ir para a Índia hoje, praticar o que o Léo fez e trazer para nós aqui. E olha, é muito grande, tá demais e tenho certeza que a noite de hoje serviu de uma lição enorme a todos. Pode ter certeza, Marcos, que foi um aprendizado não só para mim, mas como todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui e que vão ver a nossa live durante o dia ou a noite aí. Tá bom? Obrigado, viu, Marcos? Nada que é isso.
para ir para a Índia não é para qualquer um, né? Vamos então fazer a recomendação que aquilo que o Léo Buscaglia encontrou lá na Índia, nós podemos encontrar perfeitamente aqui no Brasil com o Espiritismo. Tá? Que é essa tomada de consciência. Quem eu sou, de onde eu estou vindo, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Essas respostas estão com toda a clareza, objetividade no Espiritismo. Quando fizermos essa meditação, e nos conscientizarmos, aí o Rômulo está mostrando o meu livro, O Ser e o Existir na Visão Espírita, eu justamente lido com toda essa temática, aí sim, nós vamos nos modificar com certeza, vamos nos melhorar, mas é preciso estudar o Espiritismo, né? E é preciso permitir que o Espiritismo nos modifique, porque senão nós apenas teremos conhecimento, e não basta ter conhecimento, como foi colocado aí por um dos nossos ouvintes, é preciso praticar. Então, não apenas ficar na teoria, mas também ir para a prática. Ô, Pena, nós já estamos quase atingindo 21 horas. Você quer fazer mais uma pergunta, as considerações finais? E no final nós vamos pedir para o Marcos se ele pode fazer a prece de encerramento para nós. Pena, a palavra é toda sua. Só vou fazer um comentário. Na verdade, acho que a gente não precisa ir para a Índia. Eu acho que a nossa viagem tem que ser para nosso interior. Indo para o nosso interior, eu acho que já está bom. Ô Marcos, uma grande alegria. Eu já vou aqui me despedindo de você. Foi uma noite agradabilíssima. Seus conceitos são muito gratificantes. Um grande abraço e que Deus te proteja e te conserve assim. Que você venha muito aqui falar com a gente, conversar com a gente desse bate-papo. Muito obrigado. Lembrando aos nossos amigos, o Marcos tem um canal no YouTube, ele tem vários projetos. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho as redes sociais que ele tem para que. Oi, pois não? A gente não pode esquecer que semana que vem, né? Parece que a nossa live não vai ser na terça, vai ser na quarta, né? Exatamente. Vai ser na quarta-feira. A gente já avisa os nossos ouvintes para na quarta-feira. Isso, Okay? A próxima live nossa é na quarta-feira, não vai ser na terça-feira. Então, Marcos, eu queria... Já estou aqui com os 2 livros que eu tive o prazer de receber de suas mãos quando você esteve aqui em Matão. São 2 obras maravilhosas. Aí, tudo que a gente está falando está aqui. O Ser, o Existir na Visão Espírita, Reencarnação, que é outro livro maravilhoso. Marcos, gratidão mais uma vez pela tua paciência, por ter aceito o nosso convite para vir bater esse papo aqui. Quanto ensinamento, quanto aprendizado. Eu queria que você falasse um pouquinho das tuas redes sociais, como que as pessoas te adicionam na rede social. Depois nós vamos colocar no nosso canal no YouTube, o Instagram do Marcos, as redes sociais dele. Ele tem um projeto maravilhoso, é um educador, é um batalhador pela educação. A gente já fez uma live sobre educação também, o quanto é importante. Marcos, você acha que amor e educação estão de mãos dadas? Muito bem. Antes de responder a sua pergunta, então, apenas para dizer aí a todos os nossos telespectadores, todos que estão nos acompanhando, vão nos ver ainda de futuro, que podem me encontrar tranquilamente no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Basta colocar lá Marcos Demário, só isso. E vai me encontrar lá e poderá interagir comigo, porque eu faço também publicações, vídeos que são específicos para essas redes sociais. E também o canal no YouTube, que é o canal Orientação Espírita. Mas é bom, lá na busca, colocar Orientação Espírita Marcos Demário, porque aí vai mesmo direcionar para esse canal, onde eu tenho programas, né, porque atualmente eu produzo e apresento 3 programas através da internet, que é o Espiritismo e Educação, pela Web Rádio Estação da Luz, mas tudo fica também ligado ao canal Orientação Espírita. Tem o programa Os Pensadores Espíritas, pelo canal Amigos de Nosso Lar, e tem o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. E no meu canal aí, Orientação Espírita no YouTube,
ainda tem o curso Educação Espírita, tem também os vídeos Orientação Espírita, o Jovem e o Espiritismo, Educação Espírita. Esses vídeos são semanais. Então tem muito conteúdo, né, e eu espero que todos possam usufruir. Com relação à sua pergunta, Rômulo, para nós encerrarmos, mas não resta nenhuma dúvida, o amor é a base da educação. Não há educação sem amor. Então, amor e educação estão ali, ó, intimamente entrelaçados e são indissociáveis. E é isso que todos os pais, todos os professores, evangelizadores, todos os educadores em geral, precisam compreender. Para educar, é necessário amar. Eu só vou ler um comentário, Marcos, que ficou para trás aqui. As pessoas também fizeram um comentário enquanto a gente estava já quase na live. A Rosana colocou: estudar a doutrina espírita, seu autoconhecer e praticar os ensinamentos. Viver um dia de cada vez, dando o nosso melhor. Marcos, só ficou faltando um detalhe. Fala um pouquinho sobre os seus livros, como que as pessoas podem adquirir os seus livros, através de que plataforma. Os livros do Marcos, ele tem vários livros. Esse eu posso falar que eu li esses dois maravilhosos livros. Esses dois livros que você está mostrando são publicações da casa editora O Clarim, de Matão, mas no total eu tenho 35 livros publicados. Nem todos na versão impressa como esses dois. Alguns estão apenas na versão digital. Então, nesse caso, basta acessar a plataforma da Amazon, ou seja, amazon.com.br, poderá adquirir tanto os livros digitais quanto os livros impressos, que estão também nas livrarias e também nas livrarias virtuais, como a Candeia, Boa Nova e assim por diante. Então os livros estão aí disponíveis para todos que quiserem, então, adquiri-los. Nós vamos mandar um abração para o José Roberto, nosso amigão, indicou um palestrante aqui, um parceiro que a gente vai trazer aqui na live. Marcos, você poderia fazer a prece de encerramento para nós, depois eu encerro a live. Está certo. Vamos então, neste momento, agradecer a Jesus, nosso Mestre, e também aos bons espíritos que sempre nos acompanham e nos auxiliam, por esta oportunidade de estarmos juntos, através das lições da doutrina espírita, para aprendermos a necessidade de trabalharmos o amor, de conseguirmos colocar em prática o amai-vos uns aos outros, porque o amor é o fundamento da vida, vida que emana de Deus, que é, na sua essência, amor. E neste momento de turbulência, de conturbação por toda a humanidade, e também no nosso querido Brasil, nós rogamos a Ti, nosso Senhor Jesus, que nos abençoe, que esclareça as nossas mentes, que toque os nossos corações, para que possamos nos entender através do diálogo, compreendendo a necessidade da fraternidade e da solidariedade. E que a violência jamais poderá solucionar qualquer diferença entre nós, porque a solução está no amor. Amemo-nos para que possamos encontrar a paz e a felicidade. Obrigado, Senhor, por tudo. E despede-nos nas vibrações do amor e da paz. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Marcos, gratidão mais uma vez por tudo, por ter aceito nosso convite, por estar aqui para bater papo, né? Eu agradeço a todos que aqui estão, né? Que ficaram com a gente durante toda a live. Que tenham uma semana abençoada, com muita paz, com muita luz. Que nós possamos não alimentar essa guerra, né? Que nós possamos emanar amor para aquele povo que sofre pela falta de conhecimento, pela falta de amor, de caridade, de perdão, de indulgência, de benevolência. Que nós possamos emanar amor para aquele povo, para a Ucrânia, para a Rússia, para todos eles e para o mundo inteiro.
nós fazemos as nossas partes, o amor, ele sempre se espalha de maneira muito rápida. Gratidão, Marcos. Gratidão, Edu. Gratidão, Pena. Gratidão a todos. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira, que será a nossa próxima live na quarta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.